Para que funções celulares sob comando do DNA possam ser executadas pela célula, para que caracteres sejam expressos, é necessário a conversão da informação de ácido nucleico em uma informação proteica. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo da síntese de proteínas, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Hoje encerrando, a nossa convenção de estudos sobre os ácidos nucleicos, vamos falar sobre a síntese de proteínas. Síntese proteica é o processo de produção específico das proteínas. As proteínas só são produzidas nos seres vivos mediante código específico da molécula de DNA, Muitas funções orgânicas, muitas funções celulares dependem de proteínas específicas, que para serem sintetizadas pela célula, eu preciso ter a decodificação das informações que estão na molécula de DNA. Sendo assim, a síntese de proteínas nas células envolve ácidos nucleicos, DNA, RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico e o próprio ribossomo, que funciona como a enzima específica que vai catalisar o processo de conversão da informação de ácido nucleico em uma informação proteica. Considerações iniciais sobre a síntese de proteínas. As atividades funcionais orgânicas ocorrem por ação das mesmas, ocorrem por ações proteicas, ocorrem por ações dessas sequências específicas de aminoácidos que nós chamamos de proteínas. As proteínas são sintetizadas em meio intracelular, ou seja, dentro das estruturas celulares. As proteínas são produzidas no interior das células em função das informações genéticas contidas no genoma, que representa o DNA que contém esse código para a síntese proteica. Esse mecanismo de síntese ele é denominado de tradução. E é exatamente sobre esse processo que nós vamos analisar em detalhes em nossa aula de hoje. Ora, código genético. O que é o código genético da espécie? Representa o que? É a organização responsável pela ordem dos nucleotídeos que formam o DNA e a sequência de aminoácidos que compõem as proteínas, que é codificado por essa ordem de nucleotídeos que formam o DNA. Ordem essa representada por agrupamentos de 3 nucleotídeos específicos, ou seja, uma trinca, que é chamada de cístone. A nível de DNA, a trinca, que é a sequência de 3 nucleotídeos ou de 3 bases nitrogenadas que codifica um aminoácido específico, recebe hoje o nome de cístone. Regiões do DNA. Já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas não custa nada revisar. O DNA ele é caracterizado por apresentar sequências específicas de nucleotídeos. Sequências estas denominadas de codificante, que representam especificamente o gene ou os genes. Tais sequência é denominado de sequência exon, corresponde a 1,5, 1,5 a 3% do DNA ativo. O que é que eu quero dizer com DNA ativo? Sequências específicas que podem ser traduzidas em proteínas, que podem ser convertidas em informação de aminoácido. Mas a maior parte de uma cadeia de DNA apresenta sequências que nós denominamos de sequências não codificantes ou sequências introns.
Sequências introns nunca são decodificadas em proteínas. Sequências introns são sequências de ácido nucleico, mas sequências de nível estrutural. Compõem a estrutura de DNA, mas geralmente não são decodificadas em proteínas específicas. Não significa dizer que essas sequências introns que não são traduzidas em proteínas, elas não sejam importantes. Elas compõem DNA estrutural, dão estabilidade à molécula do DNA e exercem influência sobre genes ativos, sobre sequências exons. Essas sequências introns são capazes, por exemplo, de ligar genes ou desligar genes, fazendo com que o DNA mande para a síntese de proteínas certos caracteres que devem ser expressos, ou mesmo inibir certos caracteres que, por um motivo X ou Y, nós estudamos isso melhor em epigenética, não deverão ser expressos. Tá? Antigamente se dizia que as sequências introns não passavam de sequências lixo. Era lixo do DNA. Hoje se sabe que não. Elas são responsáveis por organizar estruturalmente a molécula, concede estabilidade à molécula de DNA e exerce influência em certos caracteres exons, em certos genes ativos. Okay? O dogma central da biologia é: eu tenho o DNA ele nunca sai do núcleo. Ele contém todas as informações necessárias à construção das proteínas, à construção de caracteres específicos que aparecem nos indivíduos na forma de fenótipos, tá? Mas ele não sai do núcleo. Na verdade, o que faz o DNA? Ele, quando a célula necessita de uma proteína específica, que o código para ela já está na molécula de DNA, esse código ele é transferido, essa informação é transferida para uma molécula de RNA mensageiro. Tá? Se você ainda não assistiu a aula sobre os RNAs, assista, ela é muito importante para a compreensão e entendimento desta aula de síntese de proteínas. Ok? Mas o DNA transfere a informação para a molécula de RNA mensageiro. Essa transferência de informação é chamado de transcrição, ou seja, o DNA transcreve a informação para o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, tá, ele sai do núcleo, ele deixa o núcleo da célula, atravessa o polo nuclear da membrana nuclear e vai para o nível de citoplasma ou para o nível de retículo endoplasmático rugoso. Esse RNA mensageiro vai se encontrar com o ribossomo faz o que então? Realiza um processo chamado de tradução. Na tradução, o ribossomo converte a informação que está em nucleotídeos, a informação que está em trincas de bases denominadas códons, numa informação de aminoácidos, ok? Por isso que a gente diz que a tradução nada mais é do que a conversão da informação de ácido nucleico numa informação de proteína. O DNA apresenta o seu código genético, tá certo? Esse código genético está representado pelas bases adenina, timina, guanina e citosina. Aqui eu coloquei na sequência de ligação. A adenina se liga à base timina por duas ligações do tipo ponte de hidrogênio. A guanina se liga à citosina por duas ligações do tipo ponte de hidrogênio, formando o código genético ATGC. A ATGC, adenina se liga à timina, guanina se liga à citosina. Na transcrição, o que é que vai acontecer? O DNA transfere a informação ATGC para a molécula de RNA mensageiro, que leva a mensagem do núcleo para o citoplasma. Nessa transferência, o que é que acontece? Adenina corresponde à uracila, timina corresponde à adenina, guanina corresponde à citosina, citosina corresponde à guanina. Foi feita então a transcrição. Esse RNA mensageiro agora vai para o citoplasma e aí, no processo de tradução, a informação que está em nucleotídeos, a informação que está em informação de ácido nucleico é convertida então numa informação de aminoácidos
tá? Cujo tamanho dessa cadeia de aminoácidos caracteriza uma proteína específica. Claro que todo o processo de tradução, envolve RNAs auxiliares, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA transportador transporta aminoácidos para a síntese de proteínas, o RNA ribossômico, então, promove as reações de ligação desses aminoácidos específicos quando o ribossomo faz a leitura da informação específica que se encontra no RNA mensageiro. Beleza? Ok? Etapas. Transcrição, que é o quê? A síntese do RNA a partir da fita ativa de DNA, que é a sequência exon, e a tradução, que é a conversão da informação de ácido nucleico em informação de proteína, realizada pelo ribossomo. É assim que vai funcionar esse mecanismo. Vejamos como acontece? Ok. Eu montei um diagrama bem interessante aqui para você entender como esse processo funciona, começando pela transcrição. O que é a transcrição? Transferência da informação do DNA para o RNA mensageiro. Olha só, eu tenho aqui um segmento aqui representado por essa reta vertical, cuja sequência de bases desse segmento é essa sequência aqui. Adenina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina e guanina. Tá? Esse filamento aqui, dá para você perceber claramente que é um filamento de DNA. Ok? Por quê? Porque eu vejo aqui a presença da base timina nesse segmento. Ora, o DNA é cadeia dupla. O DNA não é cadeia simples, é uma cadeia que é complementar de uma outra cadeia, fitas antiparalelas. Ok? Então vamos lá. A adenina, na fita complementar, se liga à timina por 2 pontos de hidrogênio. Guanina se liga à citosina por 3 pontos de hidrogênio. Citosina se liga à guanina. Timina se liga à adenina. Guanina se liga à citosina. Adenina se liga à timina. E guanina se liga à citosina. Pronto, eu tenho agora a minha cadeia completa da nossa molécula de DNA. Só que essa molécula de DNA, ela possui uma fita ativa, uma fita que tem uma sequência exon. Essa sequência eu vou utilizar para uma síntese específica de proteína. O que é que eu faço agora então? Ora, a partir de uma enzima específica chamada DNA helicase, que é uma enzima especializada em desmontar ou desnaturar cadeias de DNA, ela desliza então naquele ponto específico da cadeia de DNA, quebrando as pontes de hidrogênios que interligam as bases e separando os filamentos. Tá? Eu passo a ter, então, 2 fitas de DNA, 2 segmentos de DNA, naquele ponto específico onde o DNA abriu, onde eu tenho uma fita que é uma fita ativa, que é a fita que eu vou utilizar para a transcrição para a molécula de RNA mensageiro. Essa fita ativa eu chamo de sequência exon. Então, agora, fazendo a transferência da informação da minha fita ativa, da minha sequência exon de DNA para o RNA mensageiro, o que é que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui. Timina no RNA mensageiro se liga à adenina. Citosina se liga à guanina. Guanina se liga à citosina. Adenina se liga à uracila. Eu não tenho base timina na molécula de RNA. Citosina liga guanina, timina liga adenina, citosina liga guanina, pronto, está feita então a síntese do meu segmento de RNA mensageiro, processo de transcrição. Muito simples, ok? Prosseguindo, vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho agora o RNA mensageiro, claro, esse RNA mensageiro descola do segmento ativo da molécula de DNA, de onde ele foi sintetizado, direciona-se para o citoplasma, onde lá vai acontecer a tradução, que é a síntese de proteína. A transcrição ocorre no núcleo da célula, mas a tradução ocorre no citoplasma celular. Beleza? O RNA mensageiro formado deixa o núcleo e vai para o citoplasma, onde será traduzida em uma informação de proteína. A síntese do RNA envolve uma enzima denominada de RNA polimerase. Foi uma enzima que foi utilizada neste trabalho aqui para efetivar o processo de transcrição. Agora vamos lá para a tradução. Vejamos. Eu tenho aqui as sequências de bases nitrogenadas ou as sequências de nucleotídeos que formam as trincas de DNA que eu chamo na linguagem moderna hoje de cistron.
Claro que cada trinca dessa codifica um aminoácido específico, baseado numa tabela de códons que a gente até viu no estudo dos RNAs. Não assistiu a aula? Passe lá e assista. E inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, as notificações, novas aulas todas as semanas. Inclusive, não esqueça de ir na descrição do vídeo para baixar o material da aula, os biomaps da aula, que é o nosso grande diferencial em nossas aulas de biologia, e também os bioexercícios para você exercitar o conteúdo aprendido. Fica aí a dica importantíssima para você que acompanha o nosso canal. Então eu tenho aqui os seguintes cistrons de DNA. TTT. TTT no DNA significa o aminoácido lisina, assim como CCC significa o aminoácido glicina. GGG significa o aminoácido prolina e AA significa o aminoácido fenilalanina. Tá? Eu peguei aqui as sequências iguais exatamente para facilitar a compreensão. Entendido? Mas não significa que todos os cistrons e códons são sequências iguais de nucleotídeos. É apenas para facilitar. Mas, uma coisa é certa, TTT no DNA significa o aminoácido lisina, CCC glicina, GGG prolina, AA fenilalanina. Essa é a informação, tá? E os respectivos aminoácidos validados por essa informação. Ora, a célula pretende sintetizar uma estrutura, uma cadeia, um peptídeo. Na verdade, não temos uma proteína aqui, que são 4 aminoácidos, nós temos um peptídeo, entendeu? A célula precisa sintetizar esse peptídeo com essa sequência de aminoácidos. Qual é a primeira coisa que tem que fazer? Sintetizar, a partir dessa sequência ativa, a partir dessa sequência exon, a minha sequência de RNA mensageiro. Ora, TTT no RNA mensageiro, tá aqui, ó, fita de RNA mensageiro. TTT no RNA mensageiro significa AA, CCC significa GGG, GGG significa CCC e AA significa trinca de uracila, UUU. Ok? Esse RNA mensageiro sintetizado, para onde ele vai? Ele vai para o citoplasma. Observação IPC importante. O aminoácido inicial da proteína é a metionina, códon de iniciação AUG. Quando nós falamos na tabela de códons, lá no estudo de RNA, nós citamos que são 64 códons no total, 60 codificando aminoácidos e 4 para pontuação. 1 indica aonde a proteína começa e 3 indicam para o ribossomo aonde a proteína termina. Esse códon inicial, que é sempre o códon AUG, que significa o aminoácido metionina, indica para o ribossomo aonde a proteína está começando. Entendido? Os códigos de stop não apresentam função de aminoácido, eles não têm relação com aminoácidos, eles são códons especificamente de parada, que dizem para o ribossomo libere a proteína porque a sua síntese já terminou. Entendido? Mas vamos lá. Pegamos o RNA mensageiro agora, ele chegou no citoplasma, olha ele chegando aí no citoplasma. Essa bolinha vermelhinha que você está vendo aqui está representando a nossa cápsula de metionina. Tá? Aqui eu tenho o códon, representa aqui o códon AUG, quando o ribossomo encaixar as suas subunidades aí, ele encaixa como se o RNA mensageiro fosse um trilho. Então, quando as subunidades encaixarem, eles vão encaixar exatamente nesta região aí, onde está essa cápsula de metionina, adicionando então o primeiro aminoácido, que é a metionina. Ok? Muito bem. Lá no citoplasma da célula, nós encontramos outros RNAs. Que RNAs são esses aqui, professor Billy Paul? Esse RNA aqui é o RNA que chamamos de transportador. Observe que ele tem uma trinca também que o acompanha. Tá? Essa trinca é chamada de anticódon. O códon, na verdade, é a sequência de bases do RNA transportador que é complementar do códon de RNA mensageiro. Sequência esta chamada de anticódon. E aqui em cima desse RNA transportador, nós temos o aminoácido específico, obedecendo a trinca de anticódons presentes nesse RNA transportador. Então, no RNA transportador, o aminoácido prolina, codificado por GGG, glicina por CCC, lisina por UUU, fenilalanina por AA.
O ribossomo então vem, olha só, encaixou aqui, tá, no nosso RNA mensageiro, já implantou no início da proteína aqui o aminoácido metionina por causa da sequência AUG, e ele agora está no códon subsequente, que é um códon que corresponde a uma trinca de adenina. Ora, uma trinca de adenina corresponde a que anticódon no RNA transportador? Ao RNA transportador que tem um anticódon que corresponde a uma trinca de uracila. Então o ribossomo pega, consequentemente, esse RNA transportador e, olha lá, encaixa perfeitamente aqui, show de bola. O ribossomo agora passa para o próximo códon, que é uma trinca de guanina. Trinca de guanina corresponde a uma trinca referente ao anticódon citosina. Encaixa lá, ok? O que é que faz agora o ribossomo? O RNA transportador, perdão, anterior, ele deixa a síntese de proteína, ele vai embora, deixa o aminoácido correspondente aí, esses aminoácidos serão ligados entre si por ligações peptídicas, que é uma síntese por desidratação, feita exatamente por esse RNA ribossômico e ribossomo, tá certo? Por isso que se diz que o ribossomo, ele não é uma organela celular específica, mas sim uma enzima específica, mais especificamente chamada de ribosima. Ok, o nosso ribossomo agora segue, pega o próximo códon de RNA mensageiro, que é uma trinca de citosina, que corresponde a uma trinca do anticódon guanina do nosso RNA transportador. Aqui está o aminoácido correspondente, o RNA transportador anterior sai da síntese, deixando o seu aminoácido, ele vai pegar outro aminoácido correspondente ao seu anticódon, que no caso é uma glicina. O ribossomo continua o deslizamento pela molécula de RNA mensageiro, pegando agora o nosso último códon aqui da síntese proteica, que é uma trinca de uracila, cuja a trinca de anticódon correspondente é uma trinca de adenina, pronto, encaixa lá. O próximo códon aqui é um códon de stop. No momento que o ribossomo que está aqui avançar no RNA mensageiro, encontra um códon de parada. Consequentemente, olha só, os RNAs aqui deixam a síntese, os aminoácidos eles são ligados, claro que eles vão sendo ligados gradativamente à medida que o ribossomo desliza, tá, pela molécula de RNA mensageiro. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, termina então a síntese proteica. Beleza, galera? Show de bola? Agora vamos falar num outro ponto importante para terminar a nossa aula, que é o splice. Não podemos terminar uma aula sobre tradução proteica sem falar no processo de splicing. Professor, o que é que significa isso? Consiste na retirada de introns de um RNA precursor de forma a produzir um RNA mensageiro maduro e funcional. O RNA maduro funcional só dispõe de sequências exons. Como assim, professor? Explique melhor para que eu possa então entender. Olha só, vamos lá. Processo de splice ou splicing, eu acredito que seja splicing. Eu tenho aqui uma cadeia de DNA, ok? Cadeia de DNA é fita dupla. Uma das fitas está aqui em azul e a outra fita complementar está em vermelho. Eu quero que você preste atenção a esta fita em vermelho, porque ela representa a nossa sequência exon, ela representa a nossa fita ativa, ok? A fita que está em vermelho é a nossa fita ativa. Nesse ponto aqui, que você está vendo exatamente nessa região, onde está a chave, existe aqui um gene X. Esse gene X, ele é composto de 3 sequências exons. Uma sequência A, uma sequência B, uma sequência C. Essas sequências são sequências exons. São sequências ativas. Elas são capazes de serem traduzidas em informação de aminoácido. Mas entre elas, existem sequências que são introns. Sequências que nunca são traduzidas, que nunca são decodificadas numa sequência de aminoácido. Esse RNA, essa estrutura aqui, é a estrutura do nosso DNA, que representa o nosso gene X. Entendido? Ele completinho aqui, as suas 3 sequências exons. O que acontece agora? Ora, esse DNA, que contém a sequência exon,
esse filamento, que é o filamento ativo, que tem o nosso gene X, ele precisa ser transcrito para uma molécula de RNA mensageiro. Ele será transcrito normalmente, contendo as sequências exons, que deverão ir para a tradução, mas entre elas encontramos as sequências introns que não devem ir para a tradução. Esse RNA é chamado de RNA precursor. Claro que existe um mecanismo metabólico, enzimático, nuclear, feito especificamente para isso, para realizar esse processo que nós chamamos de splice, que nada mais é do que a retirada desse nosso RNA precursor das sequências introns que não são decodificadas em proteínas. Ora, efetivando aqui o splice, o que é que eu faço? Eu pego as sequências exons ABC e junto todas elas e faço um RNA 100% funcional, sem sequências introns entre sequências exons. É esse RNA funcional aqui que será encaminhado para o citoplasma da célula, onde o ribossomo vai pegar a sua informação e transformar na informação de aminoácidos. Beleza? Agora, existe um tipo de splicing que é bem interessante, que é o chamado splice alternativo. Professor, o que é o splice alternativo? É um processo pelo qual os exons de um transcrito primário são ligados de diferentes maneiras durante o processamento do RNA. De modo que um determinado gene possa sintetizar proteínas diferentes. Como assim, professor? Olha só, vamos pegar aqui o nosso RNA original, tá aqui, ó. Pegamos o RNA precursor, entendido? Pegamos essa sequência de RNA precursor, trouxemos para esse lado aqui. E aí percebemos que o RNA precursor contém as sequências exons e as sequências introns pelo meio aí. Então, o splice alternativo, no momento em que se fez a depuração dessas sequências introns, ou seja, a retirada dessas sequências introns, as sequências exons que sobraram, restantes, elas foram combinadas da seguinte forma. Pegou a sequência A, juntou com B, pegou a sequência A, juntou com C, talvez, ou pegou a sequência B e juntou com C. Então, é possível, combinando-se as diferentes sequências exons de diferentes maneiras, produzir RNAs mensageiros diferentes a partir de um único gene. Claro que a proteína constituída, formada a partir das sequências AB, é diferente da proteína a partir das sequências AC ou a partir das sequências BC. Então eu tenho aqui 3 opções de RNAs funcionais que podem ser combinados de maneira diferente, formando então proteínas diferentes. Entendido? Aí veja só que coisa interessante. Observação IPC. O splice alternativo leva à síntese de proteínas distintas a partir de um gene específico. Por isso, podemos explicar então como o genoma humano, que apresenta de 25 a 30 mil genes, cerca de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, 1,5 a 3% do DNA exon, de todo o DNA dos cromossomos que você tem, é capaz, esses 30 mil genes, de produzir 400 mil proteínas diferentes. Billy Paul, como 30 mil genes pode produzir 400 mil proteínas diferentes? 30 mil genes deveriam produzir 30 mil proteínas. Isso se deve ao splice alternativo. Beleza? Vá na descrição do vídeo, baixe o seu Bionep, baixe o seu Bioese para você exercitar o conteúdo aprendido, ok? E se aprendeu, inscreva-se no canal, ative as notificações. Nos encontraremos com um imenso prazer na próxima aula. Até lá!